Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui uma aulazinha breve, tá? Espero que sim, né? Sobre diagrama de Pauli, tá? Então, esse conteúdo sobre diagrama Pauli vai servir, né, para adicionar alguma coisa à nossa avaliação, porque, no caso, né, para o conteúdo de avaliação, você não ter falando sobre diagrama, não ter nenhum conhecimento, não ter nada falando sobre isso, certo? Ah, o professor passou isso aqui na atividade, né? Ou na nossa avaliação e não falou sobre o assunto, é chato, né? Então, estou adicionando isso aí nessa aula extra para que vocês tenham conhecimento, né, que vocês vão precisar para resolução de atividade ou outra atividade ou avaliação, tá bom? Então vamos iniciar aqui a parte sobre diagrama, vamos à primeira página, tá? Então temos aqui, pessoal, a forma com que é distribuído, tá? As camadas, tá? As camadas, temos até 7 camadas, o átomo, né? Então temos átomos com uma, com duas, com três camadas e aí sucessivamente, tá? No máximo, né, que conhecemos até 7, tá ok? Então temos aqui, tá? Os níveis, tá bom? Primeiro, segundo, tá? E elas são representadas, cada nível desse, por letras, né? Começando da letra K. K, L, M, N, O, P, Q. Vocês lembrar da atividade, né? Ah, aquela atividade, né, que a gente fez, que determinava qual era o mais energético, né? Pronto, mais energético então seria o Q, né? O Q seria a última camada, né? O menos energético seria o Q, o K, né? Então, aí veio os valores, tá? A origem, tá? Porque a gente coloca essas letrinhas, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, K, L, M, N, O, P, Q, tá? Então, seguido disso, temos também o que? A quantidade de elétrons em cada camada. Se a gente falou, né, vocês devem ter lembrado, né, já que a gente falou sobre o Bohr, né, e ele diz que cada camada tem uma quantidade determinada de elétrons, então é isso aqui, tá? Então temos K, temos 2, camada L tem 8, M tem 18, 32, 32, 18. Aí você pergunta, só por que vai diminuindo, tá? Bem, pessoal, vai diminuindo por causa da energia, tá? A distância do núcleo até o Q, né, a energia de atração vai diminuindo, tá? Não é a energia, né, do elétron, né, da camada, é a energia de atração, né, porque o núcleo é positivo, o elétron é negativo, tá? Então, quanto maior a distância da camada, maior a possibilidade do elétron se perder, né, ou ter menos elétrons, tá, nas camadas. Então, ela vai reduzindo conforme a força de atração, tá? As camadas mais distantes normalmente ficam maiores, né, porque se elas giram ao redor de um núcleo, né, então quanto maior a distância, né, o raio, né, então maior seria o círculo, né, o eclipse, né, que iriam girar ao redor desse núcleo, tá? Então esse giro, né, seria raio maior, tá? Então quanto maior o raio, né, então maior seria a quantidade de elétrons, né, maior seria a circunferência ou a elipse, né, que seria formada. Então no caso aí, por isso que a quantidade vai aumentando. Quanto mais próximo do núcleo, menor a quantidade, porque o raio, né, e a circunferência vai ficar bem pequenininho, né? Quanto mais distante, né, ele vai crescendo, né? Então vai ter mais elétrons, tá? Então o que a gente observa? Que tem uns subníveis, né? Os subníveis são regiões em cada camada. Então temos a região S, temos a P, a D e a F. Qual a diferença? Que no S, né, cabe até 2 elétrons. No P cabe até no máximo 6 e no D cabe no máximo até 10. E no último, né, não menos importante, o F, né, cabe até 14 elétrons. Ah, pode caber um, claro, 2, 3. Não cabe 16, não cabe 20, né, mas cabe até 14. No S, mesmo jeito. O S cabe 1, cabe 2, né? Cabe 3, não. Tá? Então, se não cabe, é como você encher um copo d'água. Você tem um copo d'água, você vai enchendo, colocando água, vai ter um momento que vai transbordar. Essa água não vai, né, caber dentro desse copo. Então, essas elétrons que estão a mais vão partir para o quê? Para outra camada, tá ok? Vamos para o próximo item, tá? Bem, então daqui temos a representação, né, que mostra, além dos níveis, né, temos aqui os níveis, as camadas, as quantidades elétricas que a gente viu anteriormente, temos os subníveis, né, como eu falei, a S, P, D e F, né, né, de cada camada, de cada nível, né. Então a camada 1 tem só o S, camada 2 pode ter o S e o P, né, pode ter o S, P e D, F, na 3 e aí vai, tá? Dependendo da quantidade de elétrons, tá? Porque na S cabe 2, né, porque pode ter 1 ou 2 elétrons. Tá? Mais do que isso não cabe, né? Na 2 pode ter o quê? Pode ter o quê? 8 elétrons, tá? Se tem que caber 8 elétrons, então pode ter 1, 2, 3 elétrons, 4, 5 elétrons e aí vai, tá? Vocês observem até o preenchimento eletrônico, tá? Aqui a representação, 1s2, por que 1s2? Porque 1, nível 1. S, por quê? Porque o subnível só tem o S, tá?
E 2 porque é o quê? Quantidade de elétrons. Então pode ser 1s1, se tiver um elétron, ou 1s2, se tiver 2 elétrons, tá? A de baixo, né, no caso do preenchimento, né, temos 2s2. Observe, pessoal, cada nível, tá, tem, certo, o seu representante, sua camada, tá? Então, nível 1 é 1s2, né? Nível 2 tem 2s2, 2p6. Nível 3, 3s2, 3p6, 3d10. Ah, professor, esses números, né? 2, 6 e 10, tá vendo, né? S, 2, P, cabem 6 elétrons, 6, né? No caso aí a D cabe 10, né? Até 10 elétrons, 10, tá? E aí sucessivamente. Isso quer dizer que se eu for colocar a quantidade máxima, né? Em cada camada, em cada nível, né? Temos o quê? Temos essa representação desenhada aí, tá? A quantidade máxima de cada camada, tá? Então a primeira camada é o quê? 1s2. Na camada 2 pode ser o quê? 2s2, 2p6. Isso quer dizer o quê? 2 mais 6, né? 2 mais 6, eu tenho 8 elétrons, tá? Então, 2 mais 6, tem 8 elétrons, pode caber até 8 elétrons. Aqui, ó, 8 elétrons, tá bom? Tá vendo? Então, cada, né, preenchimento eletrônico, quando é o máximo, né, a gente pode observar pela quantidade máxima de elétrons que acabei, tá? Então, vocês observem. Camada 3, né, vamos limpar aqui. Camada 3, 2, né, 6 mais 10 dá o quê? 18. Olha, 18 elétrons. É mesmo, professor, a quantidade, né? Tá? Então, ele só pode ter os subníveis SP e D, tá? Então, no quarto nível, tá? Quarto nível, tem o quê? Se eu somar, temos o quê? Temos 2, né? 2 mais 6 dá 8, mais 10 dá 18. 18 mais 14 dá o quê? Os 32, tá? Então, 32 mais 14 dá os 32, tá? Então, é isso sucessivamente, tá, pessoal? Isso aí são as representações de cada nível, cada camada. Então, o átomo tem camadas, temos o núcleo, tá? Vou até desenhar aqui, ó, temos o núcleo, que normalmente é positivo com os nêutrons dentro, né? Aí temos as suas camadas, né? Suas camadas. Então, cada camada, né? Cada camada tem uma quantidade determinada de elétrons, tá? A primeira tem 2, a segunda tem 8, a terceira, entendeu? Então, é a quantidade, estou falando da quantidade máxima de cada camada, tá? Então, aqui vamos fazer um átomo de 3 camadas, tá bom? Então, em relação à ordem crescente de energia, né, pessoal? Temos que o mais energético, no caso seria o S, depois o P, o D e por último, né, seria o F, tá? Então, ordem crescente de energia, né? S é menos que P, que é menos que D, né? E o último, o mais energético, seria o F, tá? Ordem crescente, tá? Seguinte, tá? Então temos aqui o garotão Linus Pauling, né? Finalmente o que criou, né? Essa distribuição eletrônica. Então vocês observem que ele fez o quê? Contou de 1, né? Contou de 1 até lá embaixo 7, né? Cada um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois botou S, 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 S. Depois segunda coluna de P, né? 2, 3, 4, 5, 6. Botou tudo P. Terceiro, digamos assim, terceira coluna, né? Aí botou 3, 4, 5 e 6. Aí botou só D. E 4 e 5, né? A última coluna. 4, 5, F, tá? Então, observe que na primeira camada, 2. Fica bom de falar, né? Camada 2. Segunda camada, 8. Terceira camada, 18. E aí é de acordo com a quantidade de elétrons máxima que cada camada pode ter. Tá vendo? Essa aqui está se referindo a essa, se referindo a essa, se referindo a essa e aí sucessivamente. Total de quanto? No máximo, 7 camadas, tá? Seguindo aqui temos então a ordem de crescente energia retilínea, tá? Observe aí, pessoal, que bonitinho, tá? Então temos camada número 1, camada número 2, camada número 3, e aí vai, tá certo? Observe, pessoal, que não segue sempre uma sequência, tá? Como assim, professor? Não é assim, 1, 2, 3, 4, 5, sempre, tá? Você vê que varia que às vezes de 3 passa para 4, de 4 passa para 3. Por que isso? Porque está em ordem de energia, tá? Então é de acordo com a ordem crescente de energia, tá? Não confunda, não é você vai contando 1, 2, 3, 4, 5 fazendo distribuição de acordo com as ventas, né? Como diz no interior, tá? A gente coloca na ordem crescente. E a ordem crescente, pessoal,
essa ordem aqui, tá? Então, na hora que você fazer o diagrama, pessoal, vocês vão contabilizando a quantidade de elétrons, tá? Elétrons, tá? Aí, como é que eu vou saber a quantidade de elétrons? Número atômico. O número atômico é igual, eu vou desenhar aqui, ó, número atômico, já vimos isso antes, eu não estou mentindo, é igual a quantidade de prótons, e isso é a quantidade de elétrons no átomo neutro. Lembrando que é átomo neutro? É aquele que tem carga positiva, carga negativa na mesma quantidade. É aquele que a gente vê na tabela periódica, o átomo visto na tabela periódica, né? Então, se o número atômico for, vamos dar os exemplos aqui, né? Aqui embaixo tem o hélio, né? O hélio tem o número atômico 2, tá vendo aqui embaixo a representação aqui do hélio? Né? É 2. Então ele tem o que? Número atômico 2. Quer dizer o quê? Se é um átomo neutro, ou seja, a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons iguais, então ele tem o que? A quantidade de elétrons igual a 2 também. Então número atômico 2, quantidade de elétrons 2. Como é que eu faço a distribuição? Vai lá. 1s2 seguindo a sequência. Então só tem 2 elétrons? 1s2, acabou-se. Terminou. Tá vendo? Rapidinho. Aí o cloro tem 17, tá aqui o cloro aqui embaixo, né? Aí eu vou contar até 17, tá? Você não conta com o dedo assim não, 1, 2, 3, 4, até 17 não, tá? É contando a quantidade de elétrons que vai estar em cima, tá? De cada subnível, até chegar a 17, tá? Ah, professor, é assim? É, a quantidade de elétrons está exposta em cima de cada letrinha. Quais são as letrinhas? S, P, T e F, é a quantidade de elétrons, tá? Então vamos seguindo. Primeiro, né? 1s2, né? Vamos seguindo, ó. 2s2, 2p6, 3s. Você está vendo isso aonde, professor? Bem aqui, ó. Estou vendo essa sequência aí. Ah, professor, eu tenho que decorar? Não, vamos aprender, que é melhor, tá? Que decorar, daqui para amanhã você esquece. Aprender para a vida toda, tá bom? Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6. E eu vou parar quando, professor? Quando der igual o número atômico dele, que é 17. Então, como é que eu sei? Ai, meu Deus, ainda está nessa. Vamos lá. 2, 4, mais 6 dá quanto? 10, tá? Mais 6, ó. 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 5, 17. Professor, tem alguma coisa errada aí. Por que que 3P5 não é 3P6 que eu estou vendo aqui? O senhor está querendo me enganar? Não, tô não, porque eu já falei para vocês que é a quantidade máxima de elétrons por cada subnível. Então esse subnível aí não foi totalmente preenchido, tá? Ele foi até o quê? Até 5, porque se fosse mais do que 5, né? Aí seria o quê? Não seria 17, seria o cloro seria 18, certo? Não seria um halogênio, seria um gás nobre, tá? Então, eu quando chego a 5 eu paro, tá? Professor, se passar, aí você continua colocando, né, seguindo a ordem crescente de energia, tá? Você vai colocando esses subníveis até dar o total. Outro exemplo, né? Vamos limpar tudo, tá? Então temos, aqui tem o zinco, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, já chegamos a 20, tá? 2, 4, 10, 12, 18, 20, tá? 20 mais 10, dá quanto? 30, tá? Então, seguindo aqui essa ordem crescente, né? Que é a mesma coisa daquele do diagrama de Paulo que a gente mostrou no tópico anterior, né? Na página anterior, a gente consegue fazer a distribuição eletrônica. Pronto, pessoal. Isso é o que eu tinha para dizer hoje, tá? Era como você usasse, você fosse para aprender você a usar o diagrama de Pauli, tá? Então o diagrama de Pauli, ele é simples, tá? Ah, eu não achei não, é questão de treino, tá? Nada se aprende, né, sem treinar, tá bom? Ah, professor, o senhor não citou aí esse negócio aí, camada ou nível? Falei, pessoal. Eu já falei. Isso aqui é só um complemento, se vocês quiserem dar uma olhada, leiam, tá? Se interesse mais, se vocês quiserem, dá uma pausa, né, em cada folha dessa, né, em cada página dessa, dá uma leitura, né, dá uma analisada, tá? Vou até limpar aqui para vocês verem melhor, tá bom? Então, vocês terão tempo para isso. Por isso que eu faço vídeo aula, para vocês darem uma pausa, né, a cada momento que vocês querem, né, dar uma leitura, né, analisar melhor o conteúdo, tá bom? Então, pessoal, um abraço, mais uma vídeo aula terminada, tá? Então, até a próxima.